Já está gravando, pessoal. A gente vai postar isso aí nos canais do YouTube, tanto do professor Ítalo quanto no meu. Então, vai ser gravado sim. Mas tentem participar ao vivo. Vão colocando aí as impressões de vocês, as dúvidas, o que a gente puder ir respondendo, a gente já vai adiantando. Eu sei que é muita coisa que o direito tem a ver com a pandemia. A gente vai fazer um recorte hoje no direito constitucional, no direito ambiental e no direito urbanístico. Passo a palavra para o professor Ítalo. Professor, a gente hoje, nós marcamos 2 horários já para que vocês tivessem uma segurança, uma margem de segurança para quando nós, por algum motivo, prorrogando aqui o período de nosso encontro, já tivessem um link por causa do nosso prazo de 40 minutos, certo? Então, só um minuto, William. Tu já começou a gravar? Já está gravando, mas eu edito o iniciozinho e corto lá depois e tudo. Fica tranquilo. Ah, tá Antes ótimo, de então. postar. Então, é o seguinte, para que a gente pudesse ter um momento com a percepção de 2 professores com relação a algumas situações envolvendo essa pandemia, nós decidimos marcar esse momento. Na verdade, eu já tinha conversado com o professor William sobre a possibilidade de a gente fazer uma aula conjunta antes de começar essa situação da quarentena. Porém, depois que começou a situação da quarentena, a gente viu a possibilidade de utilizarmos algumas mídias sociais, foi que a gente decidiu ampliar esse leque de oportunidade, né? A gente viu que seria uma coisa boa e seria mais viável a gente começar a buscar essas alternativas, essas possibilidades. Então, pessoal, o que é que acontece? A gente começa a tratar sobre alguns temas na aula de hoje e sobre alguns impactos com relação à pandemia. Opa, eu pedi aqui a autorização. Tu vai gravar tudo, então fica tudo certo, né, William? Eu não preciso Pode gravar ficar não, né? tranquilo. Já está gravando, tu. Então pronto, tá ótimo. Se eu botar gravar aqui, eu tenho que pedir autorização para você. Então, pessoal, quando a gente começa a tratar do tema da pandemia, a gente tem que pensar em algumas perspectivas e alguns impactos que esse tema vai trazer, que esse tema vai trazer para a gente. Para começar, é um tema novo. Eu acredito que na história recente, e principalmente na Constituição de 88, desde a vigência da Constituição de 88, nós não tivemos nenhuma situação que fosse sequer aproximada ao que a gente tem passado nos últimos tempos. Então, nós não temos nenhuma situação que consiga chegar sequer a ser comparada com o tratamento que tem sido dado com relação a essa pandemia. E qual é o problema? Qual é o problema que a gente tem com relação a esse tratamento? Tudo é novo, tudo é novo. Então, como tudo é novo, algumas situações a gente ainda vai perceber com o passar do tempo como é que a gente vai conseguir lidar. Então, resultado, a gente constantemente tem participado de algumas reuniões com órgãos de controle externo, com tribunais de contas, com o judiciário, com o Ministério Público, para que a gente consiga compreender o que é que a gente vai fazer. Inclusive, hoje à tarde, a gente passou a tarde inteira em reunião com o Tribunal de Contas do Estado para perceber como é que seria o impacto orçamentário para os municípios com relação a algumas medidas e aos decretos de calamidade pública que estão sendo aprovados agora na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Então, algumas perspectivas que a gente tem que tratar, e algumas têm preocupado a gente, inclusive foi tema central de nossa reunião hoje, como os municípios e os estados têm lidado com relação ao exercício de alguns poderes e com alguns atos que têm sido praticados pela perspectiva constitucional e com relação ao tratamento da pandemia. E o primeiro questionamento que surgiu foi a possibilidade de algumas limitações que estariam ocorrendo e estariam sendo decretadas por alguns estados, por alguns entes, para a contenção dessas medidas. Então, são 2 coisas diferentes que a gente tem que pensar aqui. É a gestão municipal que está sendo realizada, assim como também a gestão estadual que tem sido feita, e a possibilidade de algumas atividades sejam prestadas ou não, e a outra é a liberdade de locomoção e a limitação à liberdade de locomoção, que em algumas situações, como o município de Iguatu, nós tivemos algumas restrições. Então, como tudo isso é novo, muitas coisas a gente só vai descobrindo agora na prática. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender
é que, na situação atual, desde que foi decretada a calamidade pública, nós já não estamos mais em uma situação habitual ou uma situação comum. A gente já sofre efeitos dessa anomalia. E as consequências dessa anomalia a gente percebe dentro de algumas regras jurídicas aplicáveis. Primeiro, quando a gente fala de exercício do poder de polícia pelos entes da administração pública, a gente começa a perceber que esse poder de polícia ele tem sim, obviamente, e é obrigatório a previsão legal e a possibilidade legal do seu exercício. E alguns municípios, por exemplo, sequer prevêem em suas leis orgânicas a possibilidade de decretação de calamidade pública pelo município. E eles estão utilizando como um fundamento para conseguir decretar calamidade pública a lei federal que trata sobre o serviço de defesa social. Então, como consequência, nós vamos ter uma série de repercussões. Porque existe uma diferença muito grande entre a gente decretar uma situação de emergência e a gente decretar uma situação de calamidade pública. Na emergência, a gente conceitualmente teria a diferença, desde que os decretos de emergência foram publicados. Porque a emergência, nós estaríamos em tese numa situação de iminência. Porém, a calamidade pública, ela já demonstra uma situação instalada. E algumas consequências da calamidade pública decretada fogem simplesmente à possibilidade de contratação, mas atinge até mesmo situações orçamentárias. Consequência. E aí começam a surgir as primeiras dúvidas. Quais são os impactos que a gente vai sofrer ou quais são os impactos que a sociedade vai sentir? Primeiro, quando a gente olha secamente a Constituição Federal, a gente vai perceber que liberdades como a liberdade de locomoção e algumas outras liberdades como a livre iniciativa estão previstas como direitos fundamentais e que, portanto, em tese, não poderiam sofrer limitações a não ser nas hipóteses excepcionais previstas no ordenamento jurídico. E quando a gente olha mais profundamente para a liberdade de locomoção, faz-se perceber que somente o governo federal poderia, de alguma forma, autorizar uma limitação sobre a liberdade de locomoção. Porém, quando a gente atinge uma situação como uma situação destas, em que é exatamente a liberdade de locomoção, que poderia ocasionar um risco ou algum tipo de prejuízo para a coletividade, nós vamos nos deparar com um problema sério, que é como é que vai ficar a perspectiva, como é que vai ficar a nossa perspectiva de uma garantia, de uma prestação de um serviço de saúde, de uma garantia de vida, quando nós temos um risco causado por uma garantia dessa liberdade de locomoção. Então, em tese, eu poderia, por exemplo, autorizar restrições à liberdade de locomoção. Aí nós vamos para algumas discussões que nós temos tido. Exemplo, quando a gente olha para a lei emergencial, a gente vai ver que existe uma diferença muito clara, por exemplo, entre a situação de quarentena, né, que, na verdade, o que nós estamos vivendo é uma situação de isolamento, com determinação de suspensão de atividades e de aglomeração. Então, existe uma diferença entre, por exemplo, limitação de liberdade de locomoção e a restrição às aglomerações. São situações completamente diferentes. Então, o que a gente está vivendo nesse momento não é uma restrição à liberdade de locomoção. Certo? Não há, por exemplo, no estado do Ceará, a não ser uma situação específica, restrições à liberdade de locomoção. Então, qualquer pessoa ela tem a sua liberdade de locomoção. As restrições que nós temos são para o funcionamento de algumas atividades consideradas não essenciais, assim como também algumas restrições com relação às aglomerações. Então, para o STF, inclusive, tomou essa decisão ontem, que já vem corroborando alguns entendimentos que o Supremo Tribunal Federal tem tido, ficaria a cargo dos estados e dos municípios definirem ou possibilitarem, dentro do exercício do poder de polícia, que essas práticas fossem tomadas. Porém, aí a gente vai para outro ponto, e a gente vai para a problemática constitucional. Quando eu saio dessa preocupação, que é a restrição de algumas atividades, e, por exemplo, o fechamento de algumas atividades consideradas não essenciais, e a gente passa para uma restrição à liberdade de locomoção, aí é que a gente começa a ter algumas complicações na interpretação constitucional. E aí, professor William, surge aquela dúvida: será que, de fato, desempenhando os poderes que o Estado e um município possuem para exercer esse poder de polícia e para aplicar as atividades necessárias a uma garantia de um combate efetivo à pandemia,
seria possível uma restrição à liberdade de locomoção? Esse é um dos questionamentos que a gente tem tido recentemente. Júnior Bantin levantou a mão? Tem uma pergunta aqui. Justamente nesse conflito de direitos, né? O direito de locomoção, né? O direito de vir, conflitando com o direito à vida, direito à saúde, digamos assim. Essa semana eu mandei um artigo para o grupo da turma, justamente falando sobre isso. Uma opinião acho que foi um advogado, que estava falando, explicando no ponto de vista dele, que o direito de ir e vir, o direito de locomoção, poderia ser restringido nesse caso, porque o direito à saúde, o direito à vida, à saúde, ele iria sobressair. Então, nesse sentido, viu, Júnior, a gente entra nessa discussão. E são dois pontos que a gente tem que se preocupar. Primeiro, se a gente fosse pensar secamente na Constituição, somente o governo federal poderia determinar essas restrições. Somente o governo federal poderia decretá-las quando a gente olha nas anomalias a nível geral. E a gente estaria tratando, por exemplo, aí no caso do estado de sítio, né? Decretado o estado de sítio, essa restrição à liberdade de locomoção poderia acontecer. Porém, quando você fala, por exemplo, olha só a diferença, uma restrição à liberdade de locomoção por estado de sítio seria uma coisa. Outra coisa seria a perspectiva que nós teríamos de um aparente conflito. E quando a gente pensa num conflito, por exemplo, entre normas, quando a gente pensa em um conflito entre normas, na antinomia no direito civil, a perspectiva é uma. Quando a gente vai para os direitos e garantias fundamentais, a nossa perspectiva não é mais a da antinomia, porque essa antinomia ela é imprópria. Então, você não vai ver, por exemplo, ali um conflito real, porque eu não posso interpretar que os princípios, que os direitos fundamentais, eles poderiam efetivamente conflitar, porque eles não conflitam. Eles vivem harmonicamente, eles devem conviver harmonicamente. O que é que vai acontecer? É um conflito em tese aparente, impróprio, e aí eu tenho que dar ferramentas para conseguir solucionar esse conflito. Uma das ferramentas que a gente utiliza, e o Brasil utiliza muito mal para solucionar esse conflito, seria a aplicação da ponderação de Roberto Alexi. Né? Se eu pegar a ponderação de Alexi para poder aplicá-la sobre essa dicotomia entre a liberdade de locomoção e o direito à vida e o direito à saúde, qual é o problema central que eu teria aí? Eu teria que ponderar sobre como ou quais restrições eu poderia ocasionar. Porque a gente tem que lembrar que a gente não está falando de uma necessária violação do direito, mas sobre uma restrição temporária sobre determinado direito. E é esse o problema que a gente tem que se deparar. A preocupação que a gente tem é que muitas vezes o STF, quando se manifesta e vai ponderar, ele aplica ponderação, ele aplica o princípio da ponderação, por exemplo, mas para que eu possa ponderar, eu tenho que dar os parâmetros daquela minha ponderação. Eu tenho que dar os parâmetros de como foi que eu cheguei àquela conclusão. E muitas vezes o STF ele não demonstra como é que aquela ponderação foi realizada. Neste caso específico, eu tenho certeza que o STF iria demonstrar os critérios para a sua ponderação. Porque quando a gente fala aqui de restrição à liberdade de locomoção, não é a mera restrição à liberdade de locomoção, mas a aplicação de consequências sobre a não restrição à liberdade de locomoção. Né? Oi, Júnior. Professor. E a fim de garantir a fim de garantir outro direito também, não é isso? Como? Sim, claro. Então, olha só. Misael ia falando. Professor, sobre essa questão que o senhor falou do STF, eu não peguei o começo da aula, mas eu não sei se o senhor falou sobre isso. Mas pronto, essa pergunta aí é correlata à pergunta da Laura. Né? O que é que os municípios e o que é que o Estado podem decidir? O que eles podem decidir são sobre as restrições de atividades com relação as atividades seriam necessárias ou essas restrições que seriam necessárias para que a gente pudesse alcançar ou limitar o desenvolvimento da pandemia. Então, o STF não deu uma carta branca. É um cuidado que a gente tem que ter. São duas decisões do STF recentes, que foram dadas a estados, municípios e uma delas para a União, que algumas pessoas parecem estar confundindo. Parecem que estão achando que os municípios receberam carta branca, mas não é bem isso. A primeira decisão
é a decisão com relação ao orçamento e com relação à lei de responsabilidade fiscal. O STF não autorizou o município a sair descumprindo qualquer regra, ok? Primeira coisa é essa, ele não autorizou. A segunda, tá falhando meu áudio ou tá dando para ouvir, pessoal? Tá ouvindo? Aqui, Ok. aqui tá ok. Então pronto. Então vamos Deve lá. ser a conexão dela aí. Então vamos lá. Agora, com relação a essas restrições, quando a gente fala dessas restrições, o STF, por exemplo, não se manifestou claramente sobre a possibilidade de estados e municípios limitarem a liberdade de locomoção. Isso ainda não foi manifestado. Por quê? Porque aquela ação que discutia a possibilidade dos estados e dos municípios tomarem medidas com relação ao enfrentamento, ele estava discutindo exatamente a alteração por medida provisória da lei que tratava sobre a pandemia e falava sobre os serviços essenciais. Então, a gente estava falando sobre funcionamento e sobre desempenho de atividades. Então, por exemplo, por que o município pode limitar o funcionamento de alguma determinada entidade? O município é muito mais fácil do que o Estado, porque para que aquela determinada atividade seja desempenhada, é necessário um alvará. Então, como ferramenta de exercício de poder de polícia, pode até mesmo o município suspender. Mas, neste momento, o que a gente não tem é o que a gente chama de lockdown. E é essa diferença que a gente tem que ter cuidado, pessoal. Quando a gente passa a ver o que aconteceu, por exemplo, no município de Iguatu, em que a gente criou barreiras sanitárias para impedir a passagem, aí a gente entra num sistema que a gente chama de lockdown. E é isso que a gente tem que entender. Existe uma diferença muito grande entre a quarentena. Quem é que vai para a quarentena? Nós não estamos em quarentena, efetivamente. Quarentena vai aquela pessoa que está com uma suspeita ou que tem algum tipo de confirmação e essa pessoa não pode ter contato. Então, é um sistema de quarentena. Inclusive, se ela tiver contato, ela pode ser responsabilizada até administrativamente, até criminalmente por esse contato. Quando a gente vem para a situação atual que nós estamos vivendo, a gente vai para um sistema que a gente chama de sistema de isolamento. É um isolamento forçado, certo? Mas o que acontece? Se você hoje, por exemplo, sair, nós estamos em isolamento. E as consequências do isolamento, pessoal, em qualquer local do mundo, as consequências são elevadíssimas, certo? As consequências acabam sendo diferentes, por exemplo, dentro de um município, para a zona rural e para a zona urbana. Porque a zona rural, para que tenha acesso a algum serviço, ela precisa, por exemplo, de transporte. E o isolamento na zona rural acaba sendo difícil quando ela precisa do transporte. E quando eu venho para a figura do lockdown, aí o lockdown é a paralisação do serviço e a paralisação do direito de locomoção. Ou seja, eu só poderia sair se eu tivesse algum tipo de autorização. A gente tem visto isso acontecer em alguns locais. O estudo que tem sido feito, pessoal, permite a gente pensar que talvez Manaus seja um exemplo de um lockdown próximo. Eu acredito que talvez Fortaleza seja também um exemplo de um lockdown, já que os indicativos do governo do estado é que nós temos hoje 100% dos leitos ocupados, né, 45 pessoas na lista da fila de espera. Né? Então, se esses números forem realmente os números da nossa situação atual, é possível que a gente tenha uma situação de lockdown. Então, a consequência, quando a gente vem para um sistema de lockdown, a gente já tem uma previsão legal para a sua aplicação. E é isso que a gente tem que ver. Será que necessariamente eu preciso do estado de sítio para aplicar o lockdown e limitar o direito de liberdade, de locomoção? Eu entendo que não. Mas o que eu não posso fazer é ter uma liberdade de locomoção limitada, sem uma justificativa plausível e por ato de um poder local, sem um fundamento em uma situação real e iminente. Como assim? É um determinado município que não tem casos suficientes para justificar um lockdown. Aí o que é que ele faz? Ele simplesmente determina o fechamento de todas as fronteiras. Ele determina o fechamento de todas as fronteiras daquela região. É por isso que a gente precisa de uma parceria com o poder central, ok? Então, vamos lá. Misael, esse decreto, o decreto do Estado, ele é um decreto de isolamento. Ele não é um decreto de lockdown e ele não limita a liberdade de locomoção. Ele não limita a liberdade de locomoção. Certo? Oi. Aconteceu em Sobral, justamente essa barreira foi com o município até da Meruoca, para subir da serra lá. Pronto. É um exemplo de lockdown, aquela restrição ali, ou não? É uma mera barreira sanitária? Vamos lá, existe uma diferença entre a barreira sanitária pura e o lockdown. O lockdown ele pode ser feito tanto em cidades, ele pode ser feito em bairros. Por exemplo, Fortaleza, nós temos uma divisão por bairro de casos. Então, Meireles é o bairro mais atingido. Então, daí a importância da gente ter uma gestão que permita que a gente consiga zonear as áreas de um município.
Então, quando a gente faz o zoneamento, por exemplo, do município de Fortaleza, é possível a gente perceber a incidência dos casos. E hoje, como foi que começou quais foram os locais onde Fortaleza teve a maior explosão dos casos inicialmente? Foram Aldeota e Meireles, que são bairros com alto poder aquisitivo e cujo metro quadrado é mais caro. Por quê? Porque são pessoas que têm um maior contato ou que têm maior capacidade de viajar internacionalmente ou que têm um núcleo de amizade de pessoas que viajam. Então, acaba possibilitando o contágio. Porém, hoje, quais são os municípios, quais são as zonas municipais em Fortaleza em que nós estamos tendo uma explosão maior de casos? Nós estamos tendo uma explosão maior de casos nos municípios ou nas zonas agora mais periféricas. Por quê? Porque quando a gente vem para uma situação de contágio e esse contágio se torna um contágio mais geral, que é o que a gente chama de contágio comunitário, transmissão comunitária, você não consegue mais saber de onde o vírus vem. Mas se você zoneou um determinado local e percebe que, digamos, está concentrado no Meireles, é possível que você faça até um lockdown regionalizado. Você vai lá e restringe o acesso especificamente àquele bairro, certo? E aí você impediria que aquilo dali atingisse algumas outras regiões. Hoje, é possível você realizar um lockdown? No Brasil existe já autorização legal. Então, entendo eu que é possível decretação de estado de sítio? Porém, talvez, pessoal, dependendo da situação, o estado de sítio não fosse adequado, mas sim a interpretação constitucional, aplicando a ponderação sobre a liberdade de locomoção, para que a gente pudesse permitir a utilização de ferramentas legais para limitar essa liberdade de locomoção e, consequentemente, ocasionar algum tipo de restrição. Né? Lembrando que essa limitação à liberdade de locomoção ela acaba sendo um pouco séria, porque a gente não tem na história do Brasil nenhum tipo de restrição como essa, que seria, por exemplo, a possibilidade de impedir que as pessoas saiam de casa, passem por algumas barreiras e ocasione algum tipo de aplicação de multa. Então, quando a gente vai lá para a barreira sanitária pura e simples, voltando à pergunta, quando a gente vai para a barreira sanitária pura e simples, essa barreira sanitária que existe entre os municípios, ela não pode impedir, por exemplo, o tráfego. Mas as barreiras que foram impostas em algumas regiões são barreiras que impedem o trânsito. Então, aí já há uma restrição à liberdade de locomoção, certo? Alguém, vamos lá? Vamos ver aqui. Ítalo, então o decreto que prorrogou o antigo decreto para o isolamento a 17 de maio. Então, aqui não seria nem viável e nem muito menos aplicável o lockdown. Seria. Na verdade, seria. Agora, para determinar se o lockdown seria necessário, eu não posso simplesmente, por ato do governante, porque tem 3, 4 casos, e tem uma suspeita ou uma dúvida sobre uma possibilidade do lockdown, aplicá-lo. Eu preciso de um fundamento científico que me permita justificar a aplicação do lockdown, porque as consequências do lockdown são consequências severas, são consequências gravíssimas. Ok? Então, percebam, pessoal, é isso que a gente tem que ter cuidado. Quando a gente pensa em limitação à liberdade de locomoção, a gente tem que pensar num ponto. Quando a gente ocasiona a restrição ao desenvolvimento de atividades, a gente causa um impacto econômico muito grande. E quando a gente causa esse impacto econômico, a perspectiva que a gente tem é de que nós estamos fazendo isso buscando um benefício, que seria o achatamento dessa curva. Então, a gente tem um custo, a gente vai ter um custo. E se você faça uma experiência simples, né, olhe da sua porta e veja o trânsito na rua. Você vai ver que o trânsito na rua está parecendo de um dia normal. E se você for agora para a praça, por exemplo, você vai perceber que a praça está lotada, né? Não existe problema nenhum nas pessoas fazerem atividades físicas. Isso não existe problema nenhum. Nenhum local do mundo, nem aqueles que aplicaram lockdown, essa restrição ela é imposta. Porém, para desempenho de atividades físicas, essas pessoas não podem estar aglomeradas, elas não podem estar em grupo. Mas se você for para a praça, as pessoas estão aglomeradas, elas estão sentadas, estão, às vezes, fazendo suas atividades em grupo, estão ali sentando nos bancos da praça, estão fazendo atividade, a prefeitura lacra, a academia popular, o pessoal vai lá, no mesmo dia retira o lacre e usa aquela academia. E a consequência é o quê? Eu tenho um prejuízo social, eu tenho um prejuízo econômico, e muitas vezes os benefícios que eu teria com um isolamento forçado acabam não sendo alcançado o êxito que a gente buscava. Por quê? Porque não houve uma adesão voluntária. Aí, percebendo as consequências dessa não adesão voluntária, eu teria um fundamento para a aplicação de regras mais severas. Porque para eu aplicar o lockdown, eu tenho que ter a restrição da liberdade de locomoção, e essa restrição da liberdade de locomoção tem que ocasionar algum tipo de punição. Certo? Então, assim, no teu ponto de vista,
seria utilizado como uma forma de analogia a restrição desse direito de ir e vir no estado de sítio para agora, não é isso? Como se fosse uma analogia para usar essa... Eu não faria, não dá para a gente fazer uma analogia nesse sentido. É porque quando a gente olha, constitucionalmente falando, e pensando na restrição à liberdade de locomoção, a gente pensa em estado de sítio. Então, é o estado de sítio a possibilidade. A gente poderia fazer uma aplicação da ponderação sobre essa liberdade de locomoção. Porque, pessoal, não é uma restrição absoluta. Olha só a diferença. Não é uma restrição absoluta. É uma limitação. É uma limitação que estaria sendo dada por força de uma ponderação, principalmente com relação às consequências. E, galera, quero ser bem sincero com vocês. Nós não sabemos as consequências jurídicas. Nós não sabemos as consequências jurídicas dessa atual situação. Nós não sabemos, certo? Essas consequências, elas serão consequências administrativas, elas serão consequências tributárias, elas serão consequências sociais, e juridicamente falando, a gente está discutindo muitas coisas que a gente ainda não sabe. Muita coisa a gente vai resolver na base do bom senso. O problema que nós temos aqui é uma dúvida. A gente precisa de um consenso, porque a dúvida sobre a possibilidade de tomar uma medida ou não, ela acaba sendo prejudicial. Então, qual seria a perspectiva constitucional que nós teríamos a aplicar aqui nessa situação fática? Vamos ver aqui quem falou. Qual a diferença do lockdown e estado de sítio? Jardel, é o seguinte, estado de sítio ele é decretado pelo presidente da República. Se a gente olhar, o presidente da República vai decretar o estado de sítio e nós temos um controle realizado pelo Congresso Nacional dessa decretação de estado de sítio quando nós temos uma situação, uma anomalia a nível geral, generalizada, que atinge todo o estado, todo o país. Então, o estado de sítio, ele tem uma decretação, ele vai ter um prazo, ele vai ter algumas limitações, ele vai sofrer controle pelo Congresso, e o estado de sítio ele atinge a totalidade do país. O sistema de lockdown é um sistema de limitação de liberdade de locomoção e de algum desempenho de algumas atividades específica para o combate emergencial a uma situação pandêmica. Então, essa situação de lockdown é uma situação de paralisação total, né? Ou seja, para tudo, e aí você vai ter restrições à liberdade de locomoção. Então, o lockdown, o que pode acontecer no lockdown? O lockdown ele pode ser regional, pode ser municipal, pode ser num bairro, pode ser no estado, e o lockdown pode chegar até mesmo a ser um lockdown geral, ok? Pode ser um lockdown geral. Vamos aqui. Laura fez uma pergunta. Essa pergunta aqui eu acho que vai para o William, né? O William é uma pergunta sobre direito penal. O William é professor de tópicos especiais, né, William? Fica tranquilo, Laura. Excelente pergunta. Pessoal, boa noite. Eu vou já falar um pouquinho com vocês aí do ambiental. Me coçando aqui para falar, mas eu acho que aprendi mais com ele falando aí do lockdown do que eu poderia tirar as dúvidas de vocês. Laura, a pergunta é excelente. Eu não sou exatamente o penalista, mas por força de tópicos 1 e 2, a gente tem estudado um pouco isso. A questão do direito penal, basicamente, a aplicação do artigo do causar epidemia, aí a interpretação minha, podemos, inclusive, marcar uma outra live com professores do direito penal. Mas a gente teria que ver a questão do dolo. Não há o permissivo culposo aqui, então acredito que não vai se aplicar no... no caso de culpa, tem o parágrafo 2º aqui. Mas a gente tem que olhar se houve o dolo para a aplicação daquela pena lá em cima, ou se houve uma culpa, uma negligência, uma imperícia ou imprudência. Como a gente já tem alguns estudos que o vírus ele não foi produzido em laboratório, ele não necessariamente é uma arma química, fica bem complicado de a gente aplicar uma sanção penal a quem criou. Eu já fui indagado por pessoas da família se não poderia aplicar uma sanção à China. De natureza penal, eu tenho explicado reiteradamente que não, mas administrativa, mais para frente a gente vai ver. Como diz Ítalo, a gente não pode bater o martelo e dizer que não haverá nenhum tipo de sanção à China ou outro país mais na frente. Mas, voltando aqui para o direito penal especificamente, fica complicado a gente dizer e afirmar, nesse caso, que um cidadão passou por dolo, por culpa, o seu vírus para uma outra pessoa. Claro, dependendo do caso a caso, a gente vê aquelas situações
sei lá, já aconteceu de o pessoal com um alfinete contaminado com sangue, com HIV, sair furando o pessoal na rua, alguma coisa do tipo. Se algumas pessoas com o vírus sair dolosamente à rua com o intuito de passar, eu acredito que sim, acredito que seria possível a gente aplicar a sanção penal. Mas, diante, principalmente, da comoção social, diante de um monte de incertezas, hoje eu ainda não consigo visualizar a aplicação penal. Em questão das pessoas que chegaram de viagem, excelente pergunta, excelente complemento. Teve um cidadão que, sabendo doente no estado de São Paulo, saiu de jatinho direto para o estado da Bahia. Ele foi identificado pelo governo da Bahia e foi feito o BO. Nesse caso, especificamente, acredito sim, Laura, que essa pessoa que foi devidamente identificada, ele vai poder responder sim criminalmente pelo 267 que você trouxe para a gente. Isso sim, essas pessoas e lembrando... Pois não, Heitor? Não, por favor, desculpem. Não. Eu já estava encerrando o argumento. Não, é só para lembrar que são duas situações diferentes, né? Essa colocação da Laura foi importante, mas além da questão do risco de contágio em si, nós temos também a possibilidade de aplicação de outras sanções, como a sanção lá do artigo 268 do Código Penal, que que se trata exatamente de um descumprimento de uma determinação do poder público que é necessário ao voltar a combater uma epidemia ou uma pandemia. Então, resultado, eu tenho decretos do Estado, eu tenho decretos nos municípios, e se eu tenho um descumprimento dessas medidas, eu já incido nessa determinação, nesse tipo penal. Lembrando, pessoal, que para esse tipo penal, a preocupação do tipo penal não é, por exemplo, saber se a pessoa está doente ou não. Pouco importa se o camarada está infectado. Eu já vi muita gente discutindo isso. Não, Ítalo, mas descumprir a determinação do poder para que voltada ao combate ou voltada a impedir algum tipo de disseminação de doença contagiosa, tal. Então, eu não estou contagiado, eu não estou doente, não há confirmação de que eu estou doente, eu não posso ser atingido por essa determinação, por esse tipo penal. Pode sim, porque o tipo o preenchimento do elemento do crime aí no caso seria descumprir o descumprimento dessa determinação e não você está doente. Então, o que é que acontece, pessoal? Hoje, nossa atual situação, a gente tem que pensar duas coisas. De longe, pessoal, de longe. A gente pensa no Brasil. O Brasil já foi a 6ª maior economia do mundo, certo? Desde que a gente começou a ter uma série de crises, a gente começou a cair. E agora nós vamos ter também uma perspectiva de uma queda no PIB brasileiro de 5% para esse ano, certo? Uma perspectiva de queda de 5% para esse ano, uma perspectiva de crescimento, Tá só o áudio de William, só bota no mudo aí, por favor. Pronto, obrigado. Então, quando acontece. Então, pessoal, quando a gente pensa em algumas situações e nas consequências que nós vamos ter para algum desses atos, nós temos que pensar também em medidas, e eu sou defensor, por exemplo, de que se a gente vai criar um sistema, eu não consigo conceber para mim, não dá para funcionar para mim, duas coisas não dá para funcionar para mim. Se eu já estou causando um risco econômico, que é o isolamento forçado, nós deveríamos aplicar regras restritivas de liberdade. Esse é um pensamento meu, certo? Por quê? Porque se eu aplico restrições de isolamento, eu já tenho um benefício, certo? Mas eu posso ampliar esse benefício a partir do momento que eu restringo algumas liberdades. É claro que não é fácil. Porque, pessoal, olha só, quando a gente está pensando agora na pandemia, a gente tem que lembrar que essa é só uma das situações que o Estado brasileiro está tendo que lidar. Todas as outras situações, elas continuam em vigor.
Se a gente pensar só em situações endêmicas, por exemplo, ou situações de surto, nós temos hoje, se eu não me engano, 260 mil casos de dengue no Brasil, né, entre confirmados e suspeitos. Suspeitos, na verdade, não, prováveis. Então, situações com relação à saúde pública, essas situações relativas à segurança pública, e a gente, pessoal, tem que dispor, a gente precisa dispor de uma força do Estado para conseguir dar efetividade a determinações do poder público voltada a limitar a contágio. Isso é complicado. É por isso que, por exemplo, eu sou contra a mera aplicação penal. Eu sou a favor da aplicação administrativa da multa. Por quê? Porque, pessoal, a aplicação penal não vai ter efetividade nenhuma, certo? Vai superlotar o judiciário, vai ser um custo para o Estado muito maior e não vai ter um caráter pedagógico. E o que é que tem caráter pedagógico, de fato? Multa. Né? O impacto financeiro, principalmente numa situação como essas, ele acaba sendo bem melhor, ok? A gente vai agora encerrar, né, William? Só falta um minuto para a gente terminar aqui. A gente já volta com a fala do professor William. Isso, por favor, pessoal, voltem. Prometo que não vai ser maçante, não. O Ítalo vai continuar com a gente, não vai embora também, não. Uma coisa eu conto tua pergunta aqui. Vou só pegar café. É verdade, Mona Lisa, você está certo. Vamos aqui, vamos entrar no link 2.